E aí, galera, tranquilo? Vocês? Vamos resolver mais uma questãozinha aqui de biologia interessante, que é na prova aí dos vestibulares passados, né? Mais especificamente, que é na prova aí do Enem, né? Questão tratando aí do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, né? Sistema nervoso em geral, né? Perguntando a vocês sobre esse processo aqui, né? Esse fenômeno que ocorre, chamado aí de reflexo patelar, né? Antes de falarmos da questão em si, vamos dar uma revisada antes desse tópico que é bem interessante, né? Muito comum da gente estar discutindo isso na sala de aula. Então foi uma questão fácil, né, para os alunos que prestaram o mínimo de atenção, né, em sistema nervoso central e periférico, né, e nesse procedimento chamado de reflexo patelar que a gente faz várias exemplificações em sala, né, inclusive os alunos como cobaia também para dar aquela pancadinha no joelho para ver o reflexo ali do levantamento da perna, né? Mas vamos lá. No que compete essa questão? Você compreender o sistema nervoso como um todo e as suas particularidades especificamente quanto ação e reação. O nosso sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso dito periférico. O sistema nervoso central, por sua vez, vai se dividir em cérebro e medula. Então, nós vamos ter aí cérebro e medula espinhal, constituindo o sistema nervoso central. E o sistema nervoso periférico vai ser constituído, então, pelos nervos. Então, nós vamos ter aí vários nervos, né, ramificando-se para a nossa periferia do corpo. E os seus gânglios, os gânglios nervosos. Então, no que constitui o sistema nervoso, ele pode ser central ou periférico. Se for central, nós vamos ter aí, então, o cérebro e vamos ter a medula espinhal. Se for periférico, nós vamos ter os nervos e vamos ter também aí os gânglios. O nosso sistema nervoso central, formado pelo cérebro e medula espinhal, então, ele tem aí algumas particularidades também. Um esboço, né, que a gente poderia tentar colocar aqui seria algo semelhante a isso aqui. Eu vou tentar representar aqui para a gente analisar. Então, nós temos aqui uma estrutura chamada de telencéfalo. São as divisões do nosso sistema nervoso central. Tá? O telencéfalo que corresponde a toda essa massa aqui envolvendo o córtex, né, cerebral, até o início aqui do nosso tronco encefálico. Então, toda essa estrutura aí vai ser chamada de telencéfalo. Telencéfalo. E o telencéfalo, nós vamos observar a presença aí do córtex cerebral. E vamos observar que também é no telencéfalo que nós observamos aí, né, os lobos cerebrais, né? Nós bem sabemos, nós temos os lobos frontais, aliás, o lobo frontal, nós temos o lobo occipital, nós temos o lobo parietal e temos o lobo temporal. Tá? Então, os lobos nós identificamos aí na estrutura do telencéfalo. Logo abaixo do telencéfalo, nós temos o diencéfalo, que é essa região aqui, como se fosse aí a cabeça, né, desse passarinho aqui. Então, essa região aqui nós chamamos de diencéfalo. Diencéfalo. O que tem de interessante no diencéfalo? É no diencéfalo que nós encontramos as glândulas mais comentadas, né, no nosso sistema nervoso central, que são as glândulas conhecidas por tálamo, hipotálamo, tálamo, hipotálamo e a nossa glândula mestra, né, que é a nossa hipófise. Então, todas essas glândulas estarão aí juntas no diencéfalo. Abaixo do diencéfalo, nós vamos encontrar então a estrutura chamada de mesencéfalo. Então, nós teremos aqui o mesencéfalo.
nós vamos ter abaixo do mesencéfalo, só pegar outra cor aqui, abaixo do mesencéfalo, nós temos aqui então uma região chamada de ponte, a ponte, e abaixo da ponte nós vamos ter então uma região chamada de bulbo, né? O bulbo aqui, que seria essa região. O que tem de interessante aqui? Essas três estruturas juntas, mesencéfalo, ponte e bulbo, formam aí o que nós chamamos de tronco encefálico. Então, o tronco encefálico é formado por essas três estruturas: mesencéfalo, ponte e bulbo. Tá? No bulbo, nós temos uma outra observação importante. Né? É no bulbo que nós encontramos o centro de controle respiratório. Centro de controle respiratório. É onde é coordenado aí, digamos assim, o nosso sistema, a nossa respiração involuntária, né? Aquela que nós não controlamos, como, por exemplo, quando nós estamos dormindo, ou em processos de afogamento que você involuntariamente aspira o ar e não vem ar, né? Então vem água e aí você pode sofrer o processo ali de afogamento. É a partir do bulbo também que nós encontramos um nervo bem importante chamado de nervo vago. E o nervo vago, ele vai ser interessante, vai ser importante quanto à sua função, por ele atuar no coração, né? E lá no coração, ele vai permitir o processo elétrico do coração ali, né? A partir dos nodos, né? Sinoatrial, enfim, sinusal. Então, essas funções do coração enquanto coordenação elétrica, né? Fisioelétrica do coração, vai ser determinada pelo nervo vago, e o nervo vago parte do bulbo, chamado bulbo raquidiano também, tá? Os nossos nervos nada mais são, né? Então, os nervos aí nada mais são do que um conjunto, né, de neurônios. Então, são vários neurônios aí juntos e esses neurônios formam aí os nossos nervos. Então, esses neurônios têm uma ramificação, né? Eles partem aí, então, da periferia, em se tratando do sistema nervoso periférico, até o sistema nervoso central e retornam à periferia como padrão de resposta. Então, o que acontece é que nosso corpo vai ser estimulado, então teremos uma ação, tá? E essa ação vai gerar uma reação. Esse processo de captação e resposta vai ser determinado pelo sistema nervoso periférico e central, tá? Como é que acontece? Nós somos estimulados a sentir coisas, sensações do meio. E essas sensações, invariavelmente, exigem de nós uma resposta. Então, para cada ação, nós temos uma reação, para cada sensação, o nosso corpo demanda uma resposta. Então, nós temos células sensitivas, então nós vamos ter aqui as células chamadas de células sensitivas, e essas células sensitivas vão captar estímulos externos, e captando esses estímulos externos, essas células sensitivas excitam o sistema nervoso central, e esse sistema nervoso central emite uma resposta, um padrão de resposta, que vai ser uma resposta motora. Então, nós temos nervos sensitivos e nervos motores nesse processo. E nesse padrão de recepção e resposta, nós formamos um arco, que nós chamamos de arco reflexo. Então, isso aqui nós vamos chamar de arco reflexo. Tá? Nosso aí processo de arco reflexo. Quando a gente fala de arco reflexo dentro da estrutura patelar, do nervo patelar, aí nós temos um padrão aqui que é bem interessante da gente dar uma analisada. Se nós formos observar aí o corte de uma medula, né, na medula espinhal, nós vamos ver algo semelhante a isso aqui. Tá? Algo semelhante a isso aqui. Deixa eu corrigir isso aqui. Algo semelhante a isso aqui.
Então, nós temos aqui a estrutura da nossa medula em corte. Estrutura da medula aí em corte. Internamente, nós vamos ter a massa aí cinzenta, né, em formatinho de H, como a gente vê muito isso nos desenhos dos livros didáticos, né? E nós vemos aí, partindo dessa medula, nervos. Então, nós temos aqui um nervo e nós temos aqui um outro nervo. Um nervo será um nervo sensitivo, o outro nervo será um nervo motor. Se nós observarmos aqui essa medula, esse corte de medula, e julgarmos que nós estamos observando ele de cima, nós vamos dizer então que essa região aqui seria a região posterior desse nervo, região posterior, e se essa região posterior, o oposto será a região anterior. Região anterior. Então, nós temos uma região anterior, uma região posterior. Essa região anterior é a região ventral. É a região ventral. Já a região posterior vai ser a região chamada aí de região dorsal. Região dorsal. A região dorsal ou posterior vai ser, então, a região onde nós encontramos o nervo sensitivo. O nervo sensitivo pode ser chamado também de nervo dorsal ou nervo posterior. O nervo anterior ou ventral vai ser chamado, então, de motor. Então, o nervo motor, aquele que estimula o movimento, ele pode ser também chamado de nervo ventral ou nervo anterior. O que vai acontecer, então? Se nós temos um nervo que é sensitivo, então esse nervo aqui ele vai captar um estímulo externo. Então, ele vai estar relacionado à sensação, à sensibilidade. Tá? Então, o estímulo vai entrar pelo nervo sensitivo, vindo da periferia, até chegar na nossa medula, que faz parte, então, do nosso sistema nervoso central. Ao chegar na medula, esse estímulo aí, esse estímulo que está chegando, vai excitar aqui estruturas nervosas na medula. Essa medula vai recepcionar esse estímulo, coordenar e determinar um padrão de resposta. Esse padrão de resposta, então, vai ser encaminhado para um outro nervo, que é o nervo ventral. E esse nervo ventral agora vai emitir uma resposta àquele estímulo. Uma resposta, então, motora. Tá? Uma resposta motora. Lá no nosso reflexo patelar, né, como ele está colocando para a gente vai ter algo semelhante a isso aqui. Né? Nós temos aqui a nossa perna, então aqui seria algo semelhante à nossa coxa. Nós temos aqui o osso patelar, né, que é o ossinho aí do joelho, a patela. Ligado aqui a esse osso patelar, nós vamos ter um nervo, que é o nervo patelar. E esse nervo patelar, ele vai estar ligado ao nosso osso aqui da perna, que é a tíbia. Então, nós temos aqui a tíbia, e essa tíbia vai estar ligada ao nervo patelar. O nervo patelar vai estar ligado à patela, e as estruturas vão estar conectadas ao nosso quadríceps. Quadríceps femoral. Quadríceps femoral, tá? Que é o nosso músculo da coxa. O que acontece aqui? Quando o indivíduo vem aqui com o martelinho, né, o médico vem aqui com o martelinho e dá uma pancadinha aqui no nosso nervo patelar, tá? Lembrando que nervo, né, mais uma vez, nervo nada mais são do que neurônios. Então, nervos são neurônios. Nesse caso aí, desses nervos, nós vamos ter um conjunto de nervos ou neurônios sensitivos. Eu vou estimular esses neurônios ou esse nervo sensitivo utilizando lá o martelinho, tá? Então, o que é que o martelinho vai fazer? Ele vai tocar aqui no nosso nervo patelar e, ao tocar no nervo, vai emitir uma ação. O nervo vai captar esse estímulo. O que é que vai acontecer, então? Esse estímulo captado vai ser mandado lá para a nossa medula
espinhal. A medula vai, então, receber esse estímulo, coordenar esse estímulo e enviar um padrão de resposta. Uma resposta, então, motora. Essa resposta motora não vai ser especificamente no local que foi estimulado, ou seja, a resposta não vai ser diretamente no nervo que recebeu o estímulo, mas em estruturas anexas também próximas, no caso, ao nosso quadríceps femoral. Nosso quadríceps femoral, então, ele vai ter vários nervos motores aqui ligados a ele, e esses nervos motores vão excitar essa estrutura aí muscular, fazendo com que ela se contraia. Então, vai acontecer como resposta uma contração dessa musculatura aqui do quadríceps femoral. Quando ele se contrai, né, ele vai diminuir de tamanho. Uma vez que o músculo se contrai, ele diminui de tamanho. Quando ele diminui de tamanho, ele acaba puxando as estruturas que estão anexas. Então, ele vai puxar aí a patela, consequentemente a patela puxa o nervo, consequentemente o nervo puxa a tíbia. E a tíbia está aqui formando o pé do indivíduo, né? A perna aí do indivíduo. Então, acontece que essa perna também é levantada como uma resposta. Quando a gente bate aqui na região do nervo patelar, tá? Eu estimulo esse nervo aqui, que faz parte do sistema nervoso periférico. Então, ao estimular, essa sensação captada é mandada para a medula espinhal. A medula espinhal capta essa informação, trata a informação e devolve uma resposta, essa resposta motora. A resposta motora incide sobre a musculatura do quadríceps femoral. O quadríceps femoral, então, se contrai. Ao se contrair, diminuindo de tamanho, puxa as estruturas relacionadas a ele, como a patela e o nervo patelar. E quando essas estruturas são levantadas, a tíbia, que está ligada ao nervo patelar, também ergue-se, erguendo então a perna como um todo. Então, esse movimento de soerguimento da perna, devido ao movimento lá, ao estímulo do reflexo patelar, é devido à contração da musculatura do quadríceps femoral, que foi excitada por um nervo motor, né, em resposta àquele estímulo inicial. Então, perceba que nós estamos trabalhando aí com o estímulo dado no sistema nervoso periférico, a partir do nervo patelar, e a resposta partindo do nosso sistema nervoso central, mais especificamente da nossa medula. É ela quem vai determinar um padrão de resposta àquele estímulo inicial. Então, olha só o que ele colocou para a gente nesse item, né? Um dos exames clínicos mais tradicionais para medir a capacidade reflexa dos indivíduos é o reflexo patelar. Aqui o reflexo patelar. Esse exame consiste na estimulação da patela. Quando ele fala que estimulação da patela, não quer dizer que ele vai bater no joelho, no osso patelar. Esse estímulo aqui, especificamente, vai ser no nervo patelar e não especificamente na patela, tá? Vai ser no nervo patelar. Um pequeno osso, né, que é a patela, aí, localizado na parte anterior da articulação do joelho. E esse estímulo é realizado utilizando-se um pequeno martelo. A resposta reflexa ao estímulo é caracterizada pelo levantamento da perna em que o estímulo foi aplicado. E ele quer saber qual região específica do sistema nervoso coordena aí essa resposta, ou seja, o soerguimento da perna, o levantamento da perna é coordenado a partir da resposta proveniente de qual estrutura do sistema nervoso central. É isso que ele quer saber, né? E aí ele colocou algumas alternativas para a gente. Vamos de baixo para cima para a gente comentar um pouquinho aqui. A neurohipófise, ela faz parte do sistema nervoso central. Nós vimos isso, né? A neurohipófise faz parte do sistema nervoso central. Ela vai estar relacionada à estrutura ali chamada de diencéfalo. E a neurohipófise corresponde a um segmento da hipófise. A nossa glândula hipófise ela é formada por dois lobos. Um lobo chamado de adenohipófise
e um outro lobo aqui chamado de neurohipófise. Adenohipófise e neurohipófise, tá? Seria aqui a nossa glândula hipófise. A neurohipófise, ela secreta 2 hormônios, que são os hormônios ADH e o hormônio aí, ocitocina. São essas as funções da neurohipófise. Secretar esses hormônios, não produzi-los. Ele vai ser produzido lá no hipotálamo. A adenohipófise tanto produz quanto secreta outros hormônios. Então, nada tem a ver com o reflexo patelar. Então, nada tem a ver aqui. O hipotálamo, ele de certa forma controla ações da hipófise, mandando ali hormônios que estimulam a hipófise a entrar em função, num processo chamado de eixo hipotálamo-hipófise. Então, nada tem a ver aí com o processo de controle ou coordenação do reflexo patelar. O cerebelo vai ser uma estrutura que vai estar ali relacionada a ações do sistema nervoso, mas ela não está diretamente atribuída ao sistema nervoso central, né? O cerebelo estaria aqui embaixo, né, do telencéfalo, e ele vai estar relacionado aí ao processo de equilíbrio, né, do nosso corpo. O cerebelo vai desempenhar um papel aí de equilíbrio do nosso corpo, né? Equilíbrio aí de posicionamento do corpo, nada vai ter a ver com controle aí do reflexo patelar. A ponte, né, nós vimos aqui também, a ponte vai estar fazendo parte do nosso tronco encefálico, é uma região bastante estimulada aí por nervos também, né? Nervos que estimulam, por exemplo, o bulbo no centro de controle respiratório ou para indicação de função do nervo vago. A ponte, o mesencéfalo também vai ser estimulado por diversos nervos, mas esses nervos que estão relacionados a essas estruturas não vão coordenar o reflexo patelar. Então a gente esquece ponte. O que é que fica para a gente? A medula, né? Como nós vimos, é a medula quem vai coordenar, a medula fazendo parte aí do nosso sistema nervoso central. Da medula partem, né? Da medula partem os nervos, e aí tanto nervos sensitivos quanto nervos aí também motores, né? Então, esses nervos vão estar intimamente relacionados com a medula. A medula pode captar essa informação e mandar para o cérebro, para que ele trate aquela informação, mas ela também pode pegar aquela informação, tratar e já determinar um padrão de resposta, né? Como nós vimos aqui, ó, é na medula que vai acontecer o processo de receptação da informação ou do estímulo e resposta motora àquele estímulo, tá? Então, para essa questãozinha aqui, ficamos aí com a alternativa de letra B, né? A nossa medula é quem vai então ser responsável por essa resposta de levantamento da perna quando o nervo patelar é estimulado, certinho? Se você curtiu, se você achou interessante a explicação aqui nessa aulinha básica sobre reflexo patelar, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de comentar e não esquece de estimular a gente a manter a página funcionando. Não esquece também que tem o Instagram, né, do Biótica, com várias dicas também para vocês lá, né, vários tópicos também para a gente trabalhar questões de vestibulares e afins, né? A biologia está em tudo. Então, espero vocês no próximo. Até a próxima. Então, e é isso. Tchau, tchau, galera.